Como já mencionamos no bloco anterior, aumentou no Brasil e também no Maranhão os casos de sífilis congênita. Eu vou continuar falando sobre esse assunto, só que agora com a Ofélia Silva, que é chefe do escritório do Unicef no Maranhão. Olá, Ofélia, seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse esforço conjunto do Ministério Público e Unicef em prol dessa causa. Primeiro, uma satisfação muito grande poder compartilhar com o Ministério Público o enfrentamento desse problema no Maranhão. Eu ressaltaria aí dois aspectos. O primeiro é que já se sabe muito sobre sífilis. A ciência, os especialistas têm um conhecimento bastante vasto. O que é a doença, como se pega, quais são os impactos, como se trata, como se previne. Tudo isso já se sabe. É uma doença em que a cura, por exemplo, existe desde 1940, que é a penicilina, espalhada no mundo inteiro. À luz disso, o fato de sabermos tanto sobre a doença é o que nos preocupa. Porque como é possível que saibamos tanto como enfrentar, como tratar, o que acontece com as pessoas que estão infectadas e os números cresçam? Essa é uma preocupação de todos os atores. Daí vem o nosso esforço conjunto com parceiros como o Ministério Público, que tem uma capacidade de alcance, uma capilaridade muito grande em áreas rurais e que alcançam profissionais e instituições, espaços em que se pode facilitar a busca ativa das mulheres e das crianças que são mais vulneráveis à sífilis congênita. Então, o esforço coletivo para alcançar essas pessoas é o grande significado dessa parceria. Por exemplo, fazendo um comparativo, quando se começou a falar sobre o HIV, por exemplo, se fez uma série de campanhas institucionais falando a respeito da prevenção e como tratar e buscar o tratamento. Ainda, na sua avaliação, ainda falta informação desse nível para a sífilis? Seria necessário também uma campanha de prevenção, de informação sobre esse assunto, para fazer também esse exame que é tão importante durante o período pré-natal? Falta informação, mas também há muito medo e muito preconceito. Nós sabemos que as campanhas elas precisam ser continuadas, as realidades não se transformam senão com um esforço permanente de todos os atores envolvidos. No caso da sífilis, a abordagem para enfrentar a desinformação, ela tem uma combinação estratégica de diferentes elementos. O primeiro é fazer com que a população mais vulnerável consiga acessar o serviço. O segundo aspecto, em relação a enfrentar a desinformação, é fazer com que os profissionais sejam bem treinados para o papel deles, para fazer o diagnóstico adequado, para dar assistência adequada, para oferecer o tratamento adequado. E o terceiro componente disso tudo é estabelecer o que nós chamamos de um controle social maior, que também a gente chama de busca ativa. Todos nós, em algum momento ou em algum espaço, conhecemos uma mulher grávida. Então é uma atenção que todos têm que ter em torno dessa mulher grávida. Nos os primeiros meses em que o pré-natal tem que ser feito, essa mulher tem que fazer um teste rápido e ela tem que tomar, caso positivo, ela tem que tomar as 3 doses da penicilina, que o posto de saúde deve ter. Então, um controle maior social em torno dessa realidade, para garantir que essa mulher tenha acesso à informação, acesso ao tratamento, e que os seus parceiros também sejam tratados, todos os parceiros têm que ser tratados, porque senão há uma recontaminação. Esse é o esforço que a gente está tentando fazer para vencer a desinformação. E isso precisa ser permanente. A realidade concreta é que, tanto no caso de HIV como de sífilis e muitas outras enfermidades, a combinação entre sistema bem estruturado e população informada é a melhor solução. E qual é o papel do Unicef nesse processo? O Unicef como uma agência das Nações Unidas, o Unicef é um ator mobilizador, é um parceiro que articula com sua capacidade de convocação e de engajamento social, que articula todos os atores que estão envolvidos nisso. O fato, por exemplo, de estarmos numa parceria com o Ministério Público, mas também numa colaboração com municípios e com o governo do estado na gestão da saúde através do selo Unicef, que é uma certificação que nós oferecemos a todos os municípios que alcançarem no período da gestão municipal modificar indicadores nos quais a sífilis é um deles, em favor de crianças e adolescentes. É esse poder, de convocar e atrair todos os atores e criar essa interface
de trabalho colaborativo entre todos, né? Então, o Unicef se reconhece num papel de mobilizar toda a sociedade para vencer esse desafio do Estado do Maranhão. Esse aumento do número de casos no Maranhão e no Brasil mostra que está havendo uma falha principalmente nessa questão do pré-natal, está havendo uma falha na atenção básica, porque houve um aumento de casos, ou seja, em algum momento se deixou de identificar que essa mulher tinha sífilis e terminou transmitindo para o bebê, e é algo que poderia ter sido evitado, né? Existem duas abordagens interessantes com relação a isso, possibilidades interessantes com relação ao sistema que você traz. O primeiro se há mais casos, significa que os casos estão chegando no sistema. Esse efeito inicial de quando você chama atenção para uma situação e as pessoas começam a procurar ajuda, isso aparece como estatísticas, como indicadores mais acentuados no sistema de saúde. Essa é uma realidade. Sim. Só que não podemos confiar plenamente nisso. O fato é que, no caso de sífilis, por todo o desconhecimento, por todo um preconceito e um receio com relação a esse tema, especialmente porque é um tema vinculado à prática sexual, as pessoas têm muito receio disso, têm muita preocupação de que vão revelar aspectos muito íntimos da sua vida, têm receio de serem expostas, o que não acontece. É importante assegurar que todo o processo de tratamento da sífilis ele é sigiloso. Mas de todo modo existe essa preocupação. Então, quando você estimula as pessoas a procurarem mais, é lógico que haverá um pico nas estatísticas, né, nos dados, aparecem muito mais. Mas ainda há uma preocupação o que nós chamamos de subnotificação. Pode, inclusive, haver mais casos do que esses que estão aparecendo. Sim. Se uma iniciativa como essa, do Ministério Público, gestores municipais, profissionais de saúde, parceiros não governamentais e organizações como o Unicef, for exitosa, um dos primeiros efeitos serão as estatísticas aumentarem. Então a gente precisa criar esse efeito de gerar demanda sobre os sistemas, ou seja, a gente precisa que esses casos se revelem realmente e acompanhar isso ao longo do tempo. Porque o sucesso da resposta será que os casos encontrem essa curva descendente, né, o número de casos. A sífilis é uma doença, ela sobrevive na sociedade muito pela recontaminação. Então, uma mulher sendo atendida no pré-natal, ela pode receber a penicilina e resolver o problema imediato. Mas se os parceiros não forem também tratados, há uma recontaminação. Então, é uma doença que tem esse ciclo muito perverso. É preciso que todos os envolvidos numa comunidade tenham a consciência de que precisam fazer o teste rápido e passar pelo tratamento. Do contrário, ela pode ter esses picos de parece que desapareceu e depois volta. E mais perverso ainda é o resultado que pode acometer uma mulher gestante que de repente, por conta do preconceito, do receio, não procurou o sistema público de saúde, e aí essa transmissão pode ocorrer para esse bebê e levar a uma série de problemas no desenvolvimento dessa criança. Né? Isso é verdade. Os impactos são muito sérios. A criança pode não nascer, pode ser aborto, já pode nascer natimorto, pode ter comprometimento neurológico, pode ter malformação. São impactos muito sérios. E qual é o próximo passo depois desse esforço conjunto entre o Ministério Público e o Unicef? No dia 10 de dezembro, nós vamos realizar o primeiro seminário de reflexão, um seminário de alerta realmente institucional entre todos os parceiros sobre esse tema, no qual estarão participando promotores, gestores e profissionais de saúde. A expectativa é que a gente consiga chamar a atenção do tema, para que exista um alerta no estado do Maranhão sobre isso e que a gente consiga uma maior conscientização. E a partir daí vamos desenvolver uma série de iniciativas e de campanhas em torno ao tema também. Ofélia Silva, chefe do escritório do Unicef no Maranhão, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela participação aqui no MPTV. O que significa nepotismo? O nepotismo, a grosso modo, é quando o administrador público, sem o concurso público necessário, indica para ocupar cargos na administração pública aqueles que são seus parentes mais diretos. E na falta de uma
previsão constitucional mais direta, o Supremo Tribunal Federal, que foi quem regulou a matéria, estabeleceu inclusive uma jurisprudência anti-nepotismo no Brasil, que foi seguida pelo Ministério Público, pelo Judiciário através dos Conselhos Nacionais, estabelece que até o 3º grau, em linha reta ou colateral, é vedado um membro do Ministério Público nomear, por exemplo, parentes seus, que sejam até 3º grau, no caso até sobrinho, certo? Pode ser tanto colateral ou em linha reta, consanguíneo ou afim, ou seja, que seja do mesmo sangue ou que seja por afinidade. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos 1 da tarde. Até o próximo programa. Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No MPTV de hoje vamos falar sobre sífilis congênita. Mulheres que engravidam com sífilis ou adquirem a doença depois de estarem grávidas e não fazem o tratamento adequado podem transmitir sífilis para o bebê. Isso pode causar diversos problemas, como parto prematuro, má formação, anomalias congênitas, sequelas neurológicas e até a morte do bebê. As autoridades ligadas à área da saúde perceberam nos últimos anos que houve um aumento considerável no número de casos de sífilis congênita. Por isso, o Ministério Público e o Unicef criaram uma estratégia conjunta para alertar os gestores e a sociedade sobre a importância da prevenção e do tratamento. É o tema do nosso MPTV de hoje, sífilis congênita. Mas você vai ver também, nas ruas da capital, a população questiona o Ministério Público sobre feminicídio e nepotismo. Está no ar o MPTV. Eliminar a transmissão de sífilis da mãe para o bebê, pelo menos no Maranhão, é o grande objetivo pelo qual o Ministério Público e o Unicef se juntaram no esforço conjunto. A ideia é conscientizar os gestores municipais de saúde e a população. A sífilis congênita pode causar aborto, má formação do feto e até a morte do bebê. Sobre este assunto, eu converso agora com a coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, Ilma Paiva. Olá, promotora, seja bem-vinda ao MPTV. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Promotora, por que essa preocupação com a sífilis congênita resultou nesse esforço conjunto entre o MP e o Unicef? Nós estivemos observando o recrudescimento das taxas, dos índices, de incidência da doença no Maranhão. Analisando os dados de 2010 a 2018, a gente observou que essa taxa aumentou em quase 5 vezes, Nós tínhamos em 2010 um caso para cada 1.000 nascidos vivos. Em 2018 já chegou a quase 5 casos, 4,5 casos por 1.000 nascidos vivos, Então isso impacta muito a saúde pública e chama a atenção dos órgãos que estão de alguma maneira atuando na defesa da saúde ou na defesa da infância, Além disso, é uma doença que realmente nos mobiliza, porque ela está muito relacionada com o óbito fetal, e também é uma doença que tem um enfrentamento, se realizado na atenção básica, um enfrentamento de baixo custo. E se a gente não realiza o enfrentamento, a gente acaba gerando um problema que vai impactar muito, não só a sociedade, com a perda daquele indivíduo, com as altas taxas de mortalidade, mas também com a qualidade de vida que ele deixa de ter e o impacto que isso vai ter no SUS, porque ele vai migrar certamente para média e alta complexidade por conta das sequelas havidas da doença, Promotora, pode-se relacionar esse aumento no número de casos com falhas, por exemplo, na atenção básica? Houve uma falha nesse pré-natal que resultou aí nesse aumento assustador de número de casos? Quando a gente analisa um fenômeno complexo, como um problema desse, como a sífilis congênita, a gente tem que considerar que vários fatores podem ter interferido nesse resultado, Inclusive, um maior acesso ao teste rápido, Pode ser que a maior oferta do teste rápido tenha permitido que esses casos tenham sido identificados, E aí você identificando os casos, você acaba, claro, impactando esses índices, Uma outra coisa que a gente também considera é que em 2014 a 2016 a gente teve interrupção da oferta desse medicamento em mais de 40 países, inclusive o Brasil. Então, a gente também acredita que essa interrupção tenha permitido que o número tenha crescido, porque a gente não foi
realizando o tratamento dessa população, né? Além disso, a gente tem observado também uma queda no autocuidado das pessoas, né? Se você considerar, se você avaliar, a gente não tem visto muitas campanhas nos grandes meios de comunicação sobre o enfrentamento de doenças sexualmente transmissíveis. E não só a sífilis congênita teve crescimento, outras doenças também. O que sugere que a população está perdendo o seu protagonismo, que é muito necessário, que é essencial, no seu autocuidado, na defesa da sua saúde. Então, existem campanhas, existem políticas de saúde que podem afetar, que podem reduzir esses índices, mas é preciso que o cidadão faça a sua adesão, né? E um último elemento que é esse que você mencionou, que são as falhas na atenção básica. Se você analisar a população que tem a sífilis congênita e você fizer um estudo nessa população, como já foi realizado pela própria Secretaria de Estado da Saúde, você observa que 82% desses casos a pessoa teve o pré-natal, a gestante teve o pré-natal. Mas se a gestante teve o pré-natal, por que ainda no final a gente tem a sífilis congênita, a transmissão, né, da doença? Então, isso indica sim que tem uma falha na atenção básica que precisa ser considerada, que precisa ser enfrentada por todos nós. Pelo que eu entendi, é uma doença que, quando identificada na gravidez, ainda é possível reverter para evitar que esse bebê... Exatamente. E aí tem uma coisa que a gente destaca muito, que é a importância da fiscalização das equipes de atenção básica por conta da necessidade da captação precoce dessa mãe. Quanto mais cedo essa mãe tiver assistência, quanto mais cedo ela receber o medicamento, e se ela fizer o acompanhamento integral com as 6, 7 consultas durante esse pré-natal, essa criança vai nascer saudável, não vai haver transmissão e a gente não vai ter os resultados negativos que se tem. Até um tempo atrás, houve uma massificação muito grande em campanhas educativas, por exemplo, contra o HIV, campanhas sobre doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem o Outubro Rosa, a gente tem o Novembro Azul. Então, seria também interessante, a senhora acha que é necessário, é válido também, campanhas informativas a respeito da sífilis congênita? Claro, é exatamente isso que nós ponderávamos, né? A gente percebeu uma redução nas campanhas publicitárias, por exemplo, sobre AIDS, né? Por exemplo, né? Diversas doenças sexualmente transmissíveis. É importante que a gente coloque na nossa agenda, na nossa pauta de conversa, nos diversos espaços públicos e privados que nós frequentamos, né? Esses assuntos, porque é um enfrentamento que também tem uma atuação que é específica do cidadão, que é o protagonismo dele no seu autocuidado. Sim. Então é importante que a gente esteja sim conversando sobre isso. Inclusive foi aprovada em 2017 uma lei 13.430, que fala exatamente sobre o estabelecimento de um Dia Nacional de enfrentamento, né? É uma doença que precisa ser enfrentada e eliminada. Então conversar sobre ela, avaliar quais são as políticas públicas que efetivamente estão sendo colocadas em uso pelo cidadão, o que o gestor tem apresentado nos seus instrumentos de planejamento, o que ele tem apresentado, ofertado à sua população. Dentro dessa política de enfrentamento é sempre importante acompanhar, e não só num mês, não só num dia no ano, mas durante todo o ano, né? A gente tem grávidas o ano inteiro, então o ano inteiro esse enfrentamento tem que ser prioritário. E ainda por cima é uma doença muito estigmatizada, né? Ainda tem muito preconceito na hora de procurar ajuda, né? Muito preconceito, né? Mas o Sistema Único de Saúde, os profissionais, eles são orientados a preservar essa mãe, preservar essa gestante, né? Isso é muito interessante porque é uma doença que precisa ter a adesão do parceiro sexual para o seu enfrentamento, né? Mas o sistema está preparado, as equipes estão preparadas para ofertar este sigilo, para que esse tratamento seja um tratamento compartilhado, para que tenha um resultado, né? Para que não haja recontaminação. A recontaminação ela é comum e por isso o pré-natal precisa ser integral, por isso que essa mãe precisa ser captada precocemente, por isso que ela tem que ser acompanhada até o final, porque inclusive os índices de recontaminação são muito altos, então ela precisa ser acompanhada e esse teste precisa ser repetido em outros momentos durante esse pré-natal. A senhora mencionou agora há pouco que essa atenção, essa prevenção está prevista no sistema de saúde, ou seja, então tem que haver também um comprometimento dos gestores no sentido de executar essa política. Exatamente, pública, né? O que o Ministério Público tem feito é
verificado se o gestor municipal abordou nos seus instrumentos de planejamento, ou seja, no seu plano municipal de saúde, na sua programação anual de saúde, esse enfrentamento, se existe na política e, portanto, no orçamento, algum tipo de planejamento para o enfrentamento eficaz desse problema, e não só esse problema, mas todos os outros que estão relacionados ao pré-natal. Então, essa fiscalização do comprometimento com o gestor, ela tem que ser uma coisa muito concreta nos instrumentos de planejamento, mas também no dia a dia, na rotina dos postos de saúde que ofertam o serviço de pré-natal. Promotora, identificada essa problemática, o que o Ministério Público pode fazer agora? Olha, em 2018, a Corregedoria Geral do Ministério Público, ela criou um provimento, e nesse provimento nós elegemos 9 ações prioritárias, na verdade, né? Em uma dessas ações prioritárias, de investigação prioritária, está, aliás, em várias delas, né, está o acompanhamento da atenção básica nos municípios, que é uma bandeira muito forte para o Ministério Público e que, inclusive, é uma das nossas ações mais importantes no nosso planejamento, né? Então, um desses procedimentos que foram instaurados em 100% das promotorias do Maranhão está a acompanhar se o município está dispensando para a sua população o perfil mínimo para aquele município. O que é o perfil mínimo? É lá um rol de programas e serviços que foram eleitos dentro da CIB, através da resolução 43/2011, e que diz lá uma série de programas que têm que ser desenvolvidos naquele território. Então, os promotores instauraram esse processo, esse procedimento administrativo, e estão acompanhando essa política pública para que o município oferte para a sua população todos os programas que estão lá no rol do perfil mínimo que foi criado, que foi escolhido, né, dentro da comissão intergestora bipartite, né? Mas uma ação que o Centro de Apoio tem fomentado, tem estimulado, é que o Ministério Público dentro dessas ações que tem o programa do pré-natal, que ele, dentro da fiscalização do pré-natal, verifique se o município está comprometido com a implantação efetiva da rede cegonha. A rede cegonha, ela tem vários componentes e um deles é o pré-natal. Então é importante que a gente qualifique, que a gente cumpra, fiscalize o cumprimento, obrigue os municípios a implantarem efetivamente a rede cegonha, para que a gente possa, com qualidade, impactar esse pré-natal positivamente, né? E, por fim, que dentro da sua ação, dentro da sua atuação na rotina das promotorias, a gente possa fiscalizar 2 coisas que são prioritárias se o tema é sífilis congênita. Primeiro, se o posto de saúde está efetivamente dispensando o teste rápido. Se as gestantes do seu território têm acesso ao teste rápido, não só acesso ao teste rápido, mas acesso ao teste rápido durante todo o pré-natal. E, principalmente, uma vez havendo a identificação da contaminação, se essa gestante está sendo assistida com o medicamento correspondente, ou seja, se o município tem o medicamento para a sífilis e se essa gestante está recebendo esse medicamento dentro do mesmo serviço que a acompanha. Promotora, esse assunto da sífilis congênita vai estar em pauta no congresso que o CAOP está organizando para o dia 10 de dezembro? Sim, nós estamos organizando um seminário de saúde materno-infantil, né, e fetal, e a sífilis congênita, sim, faz parte da nossa pauta. A gente aborda não só a saúde da mãe, mas da criança, e dentro desse tema da mortalidade infantil, escolhemos a sífilis congênita também porque nos assusta muito esses índices que não param de crescer. Então, outros assuntos também deverão estar em destaque. Isso. O seminário está dividido em 2 etapas. Sim. Nós vamos ter a parte da manhã discutindo mortalidade materna e vamos ter uma mesa específica para tratar sobre violência obstétrica, porque é um tema muito recorrente no nosso atendimento, recorrente na narrativa dessas mães, que geram sequelas que podem, inclusive, configurar crime. Então, a gente quer discutir com a classe, com os profissionais de saúde, com gestores, esse tema que é um tema tão sensível e que precisa realmente da nossa atuação, né, se a gente discute a saúde dessa mulher, dessa gestante. E à tarde a gente vai tratar sobre mortalidade infantil, e no tema da mortalidade infantil, como decorrência ou derivante disso, nós vamos fazer uma mesa redonda também só para tratar sobre sífilis congênita, para sensibilizar os gestores em relação à importância de priorizar a política em relação à sífilis congênita e também para fazer essa aproximação, essa interlocução com as promotorias da saúde para que o Ministério Público possa melhor fiscalizar a oferta adequada do pré-natal a essa gestante. Promotora de Justiça Ilma Paiva, coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Saúde, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Muito obrigada. O que significa feminicídio? Feminicídio é a morte de mulheres pelo simples fato dela ser mulher.
dela não aceitar mais o relacionamento, dela não querer mais continuar numa relação conflituosa. E o homem, quando mata, ele deixa os sinais do feminicídio. Ele extirpa os bicos dos seios, ele introduz objeto na vagina. Esse é o feminicídio, um crime de ódio pelo fato dela ser mulher. E no próximo bloco, vamos continuar falando sobre o esforço conjunto entre Unicef e MP para combater a sífilis congênita. É um instante só.